E aí, galerinha do sexto ano, vamos de volta agora para a nossa terceira aula interativa de arte. Para a aula de hoje, nós separamos um conteúdo muito especial. Você sabe como o seu corpo se relaciona com a arte? Hoje nós vamos descobrir que o corpo também comunica. E não é só falando não, tá? Existem vários tipos de linguagem e vários tipos de mensagens que podem ser passadas. Você conhece algumas delas? Para que a gente possa compreender esse conteúdo, é necessário fixar alguns pontos e conceitos. Mas antes, anota aí, o tema da nossa aula de hoje é mensagem. O objeto é o corpo humano. O conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de ornamentação. Já o tema transversal, a identidade. A técnica proposta é a pintura corporal. E a habilidade que vocês devem executar ao final desta aula é a capacidade de reconhecer padrões. Para isso, vamos pensar então quais são os principais pontos que a gente precisa entender para poder iniciar essa discussão. A princípio, é necessário que você se lembre ou que conheça o conceito de identidade. Identidade é o conjunto de características que diferenciam uma pessoa ou um grupo, tornando-os únicos. Além da identidade, é muito importante que você entenda o conceito de personalidade. Ela é a forma de você se portar no mundo, é também como as pessoas o veem. Para além disso, existe a influência da nossa cultura. E a cultura, a gente já aprendeu nas aulas anteriores, que é a reunião de todos os ritos, hábitos e costumes de um povo e que por ele é levada de geração em geração. Temos também a xilogravura. Ela é um tipo de técnica onde uma imagem é escavada em um bloco de madeira que depois são preenchidos com tintas e aí pressionado numa folha de papel. Isso para quê? Para que se possa produzir várias cópias da mesma imagem. E arabescos? Você já ouviu falar nessa palavra? Arabescos são ornamentações feitas com linhas e curvas entrecruzadas, desenhos que remetem a plantas e animais. Além do arabesco, nós também temos o adorno. Os adornos são enfeites que servem para expressar. Qualquer tipo de enfeite que você utiliza, ele é um tipo de adorno, mas ele também carrega uma mensagem sobre você ou sobre quem o utiliza. Além do adorno, nós temos a indumentária. A indumentária é a arte relacionada ao vestuário em diferentes épocas e sociedades. E a indumentária, ela se diferencia da moda, já que a moda está relacionada a uma criação de tendências e a uma indústria de moda. E a indumentária, ela vai além disso. Ela está muito mais voltada para questões culturais, para questões que são próprias de um povo. Então, como aquele povo se expressa, também vai estar refletido na forma como ele se veste. É necessário lembrar também o que é algo simbólico. Simbólico é tudo aquilo que tem relação com os significados que nós interpretamos. Um objeto simboliza algo porque ele remete a alguma coisa, a alguma sensação ou, quem sabe, um sentimento. Queridos, cada povo e cada grupo humano tem um jeito de se vestir e de se enfeitar. Nas culturas tradicionais, marcas, adornos e pinturas feitas no corpo podem indicar o papel de cada pessoa na sociedade. As pinturas podem também simbolizar a passagem de uma época da vida de um indivíduo para outra ou ainda o pertencimento daquele indivíduo a um determinado grupo. Algumas formas de pintar o corpo estão presentes no dia a dia e são feitas para embelezar. É o caso da maquiagem em nossa sociedade. Se vocês repararem, ó, estou aqui super produzida, né? Com a Ávila Dominici, maravilhosa, a maquiadora da professora blogueirinha. E por que eu fiz essa maquiagem? Porque eu ia encontrar com vocês, então eu queria estar mais bonita, apresentável para encontrar com minha turminha. Mas será que todo tipo de pintura corporal que a gente faz, ele tem esse intento, ele tem esse objetivo? Olá, não é bem assim. Voltando aqui para os nossos exemplos, nós temos também enfeites que são reservados para ocasiões especiais, como por exemplo uma celebração, um ritual, festas e até batalhas. Algumas pessoas marcam sua pele com tatuagens, outras podem se pintar apenas por algumas horas para torcer para o seu time de futebol. Por exemplo, você e sua família já comemoraram alguma Copa do Mundo? Já se reuniram na sala para torcer para o Brasil? Na minha época se pintava tudo. Se pintava a praça, a casa, a rua e até o próprio rosto.
Isso por quê? Porque o nosso corpo, ele comunica. O nosso corpo, ele é um portador de mensagens. Pintar o corpo e usar adereços, de alguma forma, vai expressar também aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos e aquilo que a gente quer passar para o mundo, né? Mesmo quem se veste da maneira mais discreta, está passando ali uma mensagem. Sou discreto, quero passar despercebido. Vocês já pararam para pensar sobre as formas como o corpo se comunica? Às vezes até sem palavras? Ah, mas eu tenho aqui um bom exemplo. Digamos que o seu melhor amigo, aquela pessoa que você conhece há um tempão, se aproxima de você muito triste. Eu aposto que você vai perceber a tristeza dele mesmo antes que ele te diga alguma coisa. Porque se vocês se conhecem, o corpo dele já disse para você. Esse tipo de linguagem é chamada comunicação não verbal. Como nos vestimos, os gestos que fazemos, a postura corporal que nós adotamos e a forma como direcionamos o olhar, as marcas e vestígios que o nosso corpo deixa nos objetos, na paisagem, enfim, a maneira como nós reagimos, como reagimos a tudo, a forma de ouvir uma música, tudo isso fala um pouco sobre quem nós somos. É por isso que se diz, sim, o corpo fala, e não é só com palavras, não é só a linguagem verbal que comunica. Vamos refletir um pouco mais sobre a pintura corporal, sobre a tatuagem, sobre adorno e outras formas de expressão que unem a arte e o nosso corpo? Um bom exemplo é do povo Maori. Formado pelos primeiros habitantes da ilha da Nova Zelândia, esse povo desenvolveu um padrão de desenho que é formado por linhas e espirais. Esses padrões fazem parte da cultura maori. Eles estão nas pinturas corporais, na ornamentação de objetos que são utilizados por eles no seu dia a dia, enfim. Onde se possa colocar o padrão maori, pode ter certeza que lá ele vai estar. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o povo maori e também sobre esse tipo de pintura e esses traços, linhas e curvas, acesse o nosso material de apoio que vai estar para você, aluno, lá no nosso grupo de trabalho da Web Henrique Della Rocque. Agora, se você é um seguidor, um inscrito, um curioso e quer acessar esse material, vai lá no blog da professorablogueirinha.blogspot.com. O mesmo material que está sendo vinculado para os alunos vai ser distribuído para você. Lá também tem as fontes de pesquisa. Então, qual livro que a professora blogueirinha se baseou para essa aula? Você pode acessar todo esse conteúdo lá no blog, ok? Vamos continuar? Os antigos chefes maori tinham o rosto coberto por tatuagens com esses padrões de linhas e curvas. Quanto mais nobres eles se tornavam, mais tatuagens eles recebiam. Depois que a Nova Zelândia foi colonizada pelos ingleses, a tatuagem facial se tornou menos comum e chegou até a ser proibida. Atualmente, porém, muitos maoris voltaram a praticá-la, isso para demonstrar a identificação da cultura com os seus antepassados. Se vocês estão lembrados da última aula, vão saber que a gente está falando aqui da manutenção da tradição. Alguns desses padrões de desenho são chamados de motivo tribal. E embora tenham sido modificados por pessoas e lugares dos mais variados possíveis, eles se mantêm como uma tradição que identifica aquele povo. Existem também as xilogravuras, que são uma forma tradicional da arte e da cultura japonesa. Com essa técnica, representam-se paisagens, cenas de viagens, atores de teatro e até personagens de contos populares. Em 1973, por exemplo, a banda de rock Secos e Molhados revolucionou a sua forma de estar no palco e também o contexto musical brasileiro. Os músicos apresentavam-se com maquiagens e adereços extravagantes. Tinham suas caras pintadas numa imagem cênica completamente inovadora. Eles também misturavam elementos e gêneros como música e poesia. Já o artista gaúcho Carlos Vergara fotografou o Carnaval Carioca em 1975. Ele documentou o mais tradicional bloco carnavalesco do subúrbio, o Cacique de Ramos, onde todos são cacique e não existe ninguém superior a ninguém. Nesse bloco, os foliões saem com fantasias iguais, inspiradas nos povos indígenas brasileiros. Mas é bom lembrar que hoje em dia existe um debate sobre o entendimento de que esse tipo de fantasia, de índio, de mulher, de cigano, enfim, qualquer fantasia que minimize,
que rotule, que se aproprie ou que ridicularize determinado povo ou cultura é desnecessário. Você já reparou que no carnaval as pessoas se permitem caracterizar os seus corpos de uma forma incomum, extracotidiana? É por isso que se diz que o carnaval é uma festa da caracterização, porque esse é um elemento fundamental. E quem que está lá sempre representando essa caracterização? É o nosso próprio corpo. Olha aí de novo, a arte e o corpo comunicando. E na arte, em outros tipos de arte, onde mais eu posso encontrar esse corpo diretamente ligado à minha comunicação e à minha forma de expressão, dizendo para o mundo quem eu sou? O artista Paulo Nazaré, que é mineiro, nascido lá em Governador Valadares, ele traz para a gente uma proposta completamente nova e performática. Isso por quê? Porque lá em Governador Valadares, que é uma cidade de Minas Gerais que ficou muito conhecida pela grande quantidade de habitantes que migraram para os Estados Unidos nas últimas décadas. Paulo também decidiu viajar para os Estados Unidos, mas ele fez isso de uma forma bem diferente. Ele foi caminhando da capital mineira, Belo Horizonte, até a cidade de Miami. Ele fez isso em um ato simbólico. O seu trabalho mostra que o corpo não é apenas uma matéria física. O corpo também é tudo aquilo que se vivencia. Esse tipo de trabalho é chamado de performance. E a performance é uma forma de arte em que o tema é o próprio corpo do artista e as experiências que ele acumula. A performance é também toda a forma de atuação ou sequência de gestos desenvolvidas por um artista. Nesse caso, o ato de sair de uma cidade para um outro lugar tão distante, ter feito isso apenas com seu próprio corpo, foi um ato performático, simbólico e performático. Agora, olha lá no nosso material de apoio, que vai estar disponível para você no nosso grupo de trabalho e para os curiosos lá no blog da professora Blogueirinha, o próprio Paulo Nazaré tem uma fala a respeito dessa performance. E ele diz assim: eu sou parte de cada terra por onde pisam os meus pés. Não há como separar estas terras com uma linha imaginária chamada fronteira. O trabalho desse artista aponta para questões muito maiores, como por exemplo, estranhamento, exclusão, xenofobia, que é quando alguém de uma nação diferente da sua não te aceita por não ser igual a ele, e também questões de identidade. De onde eu sou? Qual é o meu lugar no mundo? Será que eu sou um cidadão do mundo? Será que foi isso que o Paulo Nazaré quis dizer pra gente? Aqui nós temos também os Yanomamis. Eles são um grupo indígena que habita a floresta amazônica na região das fronteiras entre o Brasil e a Venezuela. Assim como outros indígenas brasileiros, eles também realizam pinturas e perfurações corporais com elementos simbólicos para as suas culturas. Eles se enfeitam com braceletes, por exemplo, feito de pluma de pássaros. Os Yanomamis perfuram o lóbulo da orelha, o septo nasal, os lábios inferiores, isso tudo para inserir lascas de bambu. Se você for lá no nosso material de apoio, você vai poder ver a imagem disso. Uma coisa muito interessante é que quando eles estão vivenciando rituais de passagem, como por exemplo a passagem da infância para a vida adulta, todos esses adornos são removidos e só são recolocados no final dessa transição. Tá vendo como não é só para enfeite, como significa muito mais? Inclusive pode significar um processo de um passo à frente, um processo de crescimento ou reconhecimento de um crescimento dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura específica. Mais de 300 povos indígenas continuam criando e recriando culturas e tradições dos seus povos e também das culturas mais diversas que vivem hoje no Brasil. Muitos desses grupos praticam a pintura corporal há séculos. Os grafismos, ou tipos de padrão de desenho criados por eles, aparecem não só nos corpos, mas também em objetos utilitários, em rituais, qualquer material que seja feito e utilizado. E olha só, alguns deles já estão aqui nas nossas casas. Quando o índio produz determinado material, determinado objeto utilitário, ele não está pensando em fazer dali um objeto artístico. Quem que se apropria daquilo e quem que vai dizer que aquilo é arte? E muitas vezes utilizando aquele material dentro da sua casa, mas num outro contexto. Então são as pessoas que fazem parte de outra cultura, que não é a cultura indígena, mas que reconhece nesses traços, reconhece no grafismo que é criado por eles a beleza estética, reconhece que ali tem um padrão
e que esse padrão ele segue uma sequência lógica. Isso também serve para a arte como uma medida para que você possa dizer se aquilo faz ou não faz parte, é ou não é um elemento artístico. Foi clara? Existem muitas formas de pinturas pra gente. A maquiagem, pintura corporal indígena, também as ornamentações e mesmo aquelas que são feitas, como eu disse, para embelezar. Tudo isso faz parte de uma gama de hábitos que nós também temos, que nós cultivamos e que nós também trazemos dos nossos próprios ancestrais, todo esse comportamento, inclusive aquele comportamento ligado ao embelezamento. Muitos desses grupos, por exemplo, que praticam a pintura corporal, eles estão ainda exprimindo mais do que eles mesmos o lugar onde eles vivem, quem eles são em sociedade, como eles vão manter a sua cultura e as tradições a respeito de cada um desses povos e como esses povos se conectam com os seus antepassados. Por outro lado, muitos grupos indígenas do nosso continente, para afirmar sua identidade cultural, retomam essas práticas passadas. E essas tintas, como é que se faz esse material, já que nada disso é industrializado? As tintas, elas são extraídas da própria natureza. São nas cores, na grande maioria das vezes, preta, vermelha e branca. Muitos povos do continente africano também praticam a pintura corporal. É o exemplo dos Mursi, que vivem na Etiópia e utilizam o ocre, o calculim, o calcário, o barro e o carvão nas suas pinturas, que podem ser pinturas rituais, decorativas ou mesmo pinturas de prevenção para doenças. Eles também colocam discos de madeira nos lábios inferiores das mulheres em rituais de iniciação. Isso para a nossa cultura pode até parecer um absurdo, mas está pautado em toda uma tradição, em todo um padrão daquilo que se diz do que é belo para uma estética específica de um povo e de uma cultura específica. Então, o nosso lugar aqui não é de questionar se é bonito, se é feio, isso não existe, esse tipo de discussão para a arte. O nosso lugar aqui é de compreender e, sobretudo, respeitar, entender que cada padrão vai sendo modificado conforme a sua cultura. Essas diversas populações do mundo, entre as diversas populações do mundo, a pintura corporal e o uso de adornos são práticas cotidianas. Para outras, porém, se restringem em cerimônias e rituais específicos. Cada tradição de pintura corporal tem técnicas e estética própria. Isso significa não só a forma de obter as tintas, mas também que tipo de desenhos, grafismos e arabescos vai haver em cada uma delas. E não se esqueçam, como nós estamos falando de manifestação cultural e manifestações vivas, elas podem sim se transformar ao longo do tempo. Não existe essa história de porque a tradição não vai se transformar, não vai se modificar. Modifica, mas isso vai levar um longo tempo e são as próximas gerações que vão adaptar as suas culturas. Como vimos, o adorno corporal varia de uma cultura para outra, também dentro da mesma cultura. Entretanto, todo tipo de adorno, seja pintura corporal, ornamento, maquiagem e até mesmo um corte de cabelo ou penteado, carrega uma mensagem. Por quê? Porque o corpo fala uma linguagem potente, o corpo fala uma linguagem capaz de modificar valores, de preservar memórias e de renovar as tradições. Gostaram da aula de hoje? Então vamos para a atividade. A atividade ela vai ser bem mais simples essa semana. Eu apenas peço que vocês reproduzam um desenho criado. Você vai primeiro criar o seu motivo, você vai criar o seu estilo tribal de desenho. Depois de criado o seu estilo, você vai reproduzir ele utilizando linhas, pontos, curvas e espirais. Vai tirar uma foto, vai mandar pra gente lá no grupo de trabalho, tá bom? Debate em casa com seus pais, conversa sobre a aula de hoje, pergunta se de repente algum deles já se expressou através do corpo. Por hoje é só, ficamos aqui e até a próxima aula.